Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. 23 anos no ar. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela fidelidade de você, telespectador, que lá desde o começo, lá na TV Guaíba, né, Canal 2, lá na década de 90 começamos, enfim, e uma trajetória grande, mas sobretudo um programa consolidado exatamente pela fidelidade que você tem conosco aqui e até porque as pessoas que desfilam neste programa desde o começo trazem conteúdo, trazem informação, ou seja, trazem aquilo que você precisa muitas vezes ouvir. É o caso do nosso convidado, né, o nosso parceiro do programa que é esta semana, que é o Lisandro Soares. Lisandro, obrigado pela tua presença uma vez mais. Satisfação minha. Como é que está lá Novo Hamburgo, aquela região? Vale dos Sinos? Vale dos Sinos. Tá bem, tá bem. Trabalhamos bastante no interior do estado também. Perfeito. O Brasil hoje está numa situação muito diferente dos outros anos. Preternamente, o Brasil hoje está sofrendo algumas situações empresariais bem severas. A dificuldade hoje de mão de obra, a dificuldade de qualificação de funcionários, a falta de comunicação entre os colaboradores e as empresas está dando um impacto econômico gigante nas empresas. Além das questões aí que nós estamos vendo que afetam as empresas, agora com essa reforma tributária que está acontecendo e que nada mais é do que uma paulada maior ainda na sociedade, quer dizer, nós sabemos que quem paga o imposto não é a empresa. Então está se tentando punir a empresa, mas está se punindo quem? Eu, você, o consumidor, a população e principalmente a população mais pobre desse país. Quem diz que defende os pobres já está justamente fazendo aquilo que está colocando o pobre cada vez mais na miséria. Mas, de qualquer maneira, Lisandro, eu quero lembrar ao telespectador, a você que é empresário, nós temos uma parceria e estamos trabalhando nessa questão através de palestras chamada Economia Comportamental. Eu fico na área organizacional e do comportamento e tu na área financeira, que é fundamental, né? Fala um pouquinho sobre essa questão toda aí, até porque o empresário, nós temos agora novembro e dezembro, ainda há tempo, né, de submeter a organização, os seus gerentes, seus diretores, os seus funcionários, a ter essa visão maior de compromisso com a empresa, de qualificação, de necessidade de você fazer a sua parte para ter prosperidade. Mês que vem, inclusive, Silvio, eu gostaria de trazer um assunto sobre a reforma tributária, que ontem já teve mais uma movimentação ontem nesse projeto. E no mês de dezembro eu quero trazer as mudanças que irá acontecer em 2024, que o impacto vai ser muito forte para o varejo e a indústria. Então, em dezembro vai ter essas novidades interessantes para nós trabalharmos. Fiquem atentos. Vai ser uma boa mudança no regime tributário financeiro das empresas. Mas falando sobre comunicação, sobre a questão organizacional, eu tenho trabalhado muito com os empresários a questão de reter os talentos, reter os profissionais, e não estamos conseguindo hoje, de uma forma operacional, segurar os profissionais. E aí eu fui me dar conta, há pouco tempo atrás, que o que está faltando é a forma, os modais de comunicação ser aplicado nas empresas, Silvio. Hoje os profissionais estão chegando nas empresas, os ingressos profissionais, eles não sabem mais se comunicar. Estamos no tempo da era tecnológica. A robótica total. Robótica. E a comunicação está sendo robotizada. A ponto de que um vendedor está na frente do cliente, não sabe mais apertar a mão de um cliente, não sabe olhar nos olhos, não sabe se comunicar com o cliente. Aquela comunicação visual está desleixada. E o mais severo, quando ele começa a conversar com seus clientes, ou seus colegas de trabalho, ou a sua diretoria, não consegue se expressar. E aí o que acontece? A empresa, por sua vez, não encontra resultado naquele profissional. Mesmo que ele tenha aptidão à atividade, que ele está dentro do quadro salarial, ele não consegue desenvolver, porque ele não está sabendo mais se comunicar. Porque o vício da comunicação eletrônica está superando a comunicação verbal. Ele desaprende a se comunicar com seres humanos, né? Isso é verdade. Agora, essa questão que tu tocas da comunicação, ela está dentro da questão comportamental dos seres humanos, de nós, dentro da família, nos relacionamentos pessoais, né, sejam afetivos ou não, e também, sobretudo, nas organizações. Veja bem, por exemplo, a questão dos desligamentos nas empresas. Eu tive contato aí com os dados do IBGE, então hoje 90% dos trabalhadores que estão desligados das empresas,
eles o são por comportamento inadequado. Comportamento inadequado é isso aí, a falta de comunicação, as relações conflitivas que ele não consegue desenvolver e aprimorar exatamente por falta disso. Então, essa é uma coisa que você que é empresário precisa levar para a organização, que as pessoas tenham a consciência que elas têm que ter compromisso não só com a empresa, com os objetivos da empresa, mas com ela própria, com a sua própria vida e a sua futura, a sua prosperidade. E isso afeta, Silvio, dois aspectos, né? Afeta o aspecto financeiro, porque uma empresa, quando contrata um funcionário, ela tem um investimento muito grande, porque ela investe em treinamento, investe na questão de uniformes, toda a questão do ecossistema da empresa, e num período curto esse funcionário se retira da empresa por falta de comunicação muitas vezes, e a empresa tem que contratar um outro profissional para substituí-lo. Isso gera um custo. Esse é um problema grave que nós temos. E a continuidade do trabalho ele é afetado. Uma empresa que quando perde um funcionário e entra um novo funcionário sem experiência, ela tem uma quebra operacional financeira, porque existe uma redução, esse é o termo certo, uma redução na sua rotina. Reduz o tempo, reduz o dinheiro, reduz drasticamente a funcionalidade empresarial. Essa é uma situação. E o segundo problema, Silvio, que afeta muito, é a questão intelectual e emocional do contratado. Porque tu imagina assim, um jovem hoje, que na nossa época não era tão jovem, mas hoje mudou um pouquinho o formal de perfil comportamental. Hoje uma pessoa com 23, 24, 25 anos pode dizer que é um jovem, né? Porque ele também não tem uma maturidade de entender o contexto que ele está vivendo. Ele já passou por 3, 4, 5 empresas. A leitura que ele faz é: eu sou incompetente, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu realmente tenho que ficar trancado num quarto, eu e minha tecnologia, porque ela não me xinga, ela não me demite. Né? Isso causa uma... Ele comanda a tecnologia. Ele comanda, ele não precisa se comunicar com terceiros, né? Ele é o comunicador, né? Ele é um próprio robô, né? Na verdade, ele é um próprio robô. Robotizado, né? E aí o que acontece? Existe um apelo emocional muito grande, que muitas pessoas entram na drogadição, outros tentam um suicídio, outros entram em depressão, mas o que falta, na verdade, é saber se comunicar, saber se expressar, saber resolver, porque quando se comunica, tu resolve problemas, né, Silvio? Então, hoje as empresas não conseguem mais contratar pessoas para resolver os problemas porque elas não sabem se comunicar. E tecnicamente são bons. Eu, formado na área de finanças, na área de contabilidade, tenho uma empresa de contabilidade de grande porte, eu percebo a dificuldade que é as pessoas se comunicarem, porque elas são muito introvertidas. Em si mesmadas. Muito. Para si mesmo, né? Muito. Porque está acontecendo uma nova era de comunicação robotizada. Só que nós, pessoas, precisamos de outras pessoas para se comunicar. E o comércio, principalmente, Silvio, eles sofrem com atendimento. Porque hoje, mesmo que tenha lá o e-commerce, tomando conta de um cenário comercial, mas existe ainda o atendimento pessoal nas lojas. E como é que nós, como empresários, vamos contratar jovens ou profissionais que não sabem se comunicar com o cliente? E o cliente já entra na loja também sem querer se comunicar muito. E uma coisa interessante que tu colocas aí, que é verdadeira, no campo financeiro, por exemplo. O Sicredi, a cooperativa de crédito Sicredi, que é da área financeira, outro dia estava conversando com o diretor-geral aqui no Rio Grande do Sul, e ele disse o seguinte: bom, ao passo que a maioria dos bancos privados, os grandes bancos financeiros, né, Bradesco e tal, etc., estão fechando as agências e dando ênfase à questão do e-commerce, né, pela internet, online, essas relações do banco, nós entendemos diferente. Nós estamos abrindo novas agências exatamente porque o público precisa desse contato com... Então, eles estão recuperando, de certa maneira, e mantendo a tradição do associado, que, na verdade, o cara que é da cooperativa, ele não é cliente... Não é correntista, é cooperado. Ele é cooperado, ele faz parte, ele é associado à entidade. Mas esse nosso cliente, ele quer olhar nos olhos do gerente, conversar com o gerente, ter o aperto de mão que tu fala. Firme, recuperando, de certa maneira, as relações primárias humanas. E nesta palestra que eu e o Lisandro fazemos, que estamos encaminhando nesse assunto, nós temos que saber, nós passamos essa questão das normas sociais, de um lado,
e as regras de mercado de outro. Isso. Né? Então, tu tens que compatibilizar o trabalhador, o próprio empresário, saber compatibilizar o que é uma norma social e o que é uma regra de mercado. Então, na medida que as duas se compatibilizam, você vai ter uma vida feliz, próspera, a empresa também vai ter as suas relações restabelecidas internamente e externamente com o mercado. Então, é importante, essa palestra, né, que na verdade é sobre economia comportamental, tem esse lado da organizacional, tem esse lado da comportamental e, sobretudo, aliando essa questão ao financeiro, que é fundamental. Né? Sabe, Silvio, que a nossa vida ela é muito interessante porque momentos, a atividade, a ação das pessoas tem um conceito de ser chique, daqui a pouco muda, já é brega. E aquilo que é brega é chique, né? Então a moda ela vai mudando de forma cíclica. Cíclica, né? Então o que acontece? O comportamento é igual, né? O tempo da pedra, né? Que não sabia conversar, depois conversando num diálogo, enfim. Aí teve um momento muito romântico da humanidade, né? Que eram palavras muito rebuscadas, muito elegantes. Depois entrou as gírias muito fortes, né? Hoje é os emojis, né? Os emojis da tecnologia. Mas logo essa moda vai acabar. E as pessoas vão retomar o que era antes, que era o contato físico, porque a economia é o que é a batida da moda. Então, não é a moda que bate na economia, é a economia que bate na moda. Quando esse momento fugaz da tecnologia começar a baixar o ciclo econômico, vai voltar novamente o ciclo comportamental pessoal. E as pessoas desaprenderam a fazer isso. Sabe aquele aluno que sai da sala de aula por uns 5, 6 anos, depois volta a estudar? Vai ser a mesma coisa. Ele vai ter que reaprender a se comunicar de forma pessoal. E aí que nós entramos com a parte da comportamental e finanças juntos. Porque não existe hoje um sistema comportamental sem ter uma finança saudável. Onde a finança começa a ficar desfavorável, o comportamento vai mudando. Por exemplo, fazia muito tempo que nós não vimos pequenos roubos, furtos de residências, em paradas de ônibus, já estamos vendo isso hoje. Porque a economia está ficando muito difícil para a classe média e classe baixa, e aí está acontecendo o quê? Pequenos roubos e furtos com essa impunidade toda. Quer dizer, a economia, mais uma vez, está trazendo regras comportamentais para a sociedade. Perfeito. Aliás, eu nunca esqueço uma frase, uma colocação feita pelo piloto Nelson Piquet. Ele foi entrevistado uma certa vez e perguntaram para ele quem é que ganha, afinal de contas, uma corrida de automóvel. Aí ele diz, olha, quem ganha uma corrida de automóvel não é aquele não é aquele piloto que faz a volta mais rápida, né? Que num circuito desse, tu sabe, tem 40, 50 voltas e sempre homenageiam aquele piloto que fez a volta mais rápida. Isso. Mas segundo o Nelson Piquet, não é exatamente esse cara que ganha a corrida de Fórmula 1, que fez a volta mais rápida, mas é aquele, vejam bem, é aquele que faz a média mais alta. E, trazendo isto para a questão das organizações, né, comportamento das organizações, significa dizer o seguinte, você tem que estar sempre buscando a excelência. Esteja o patrão vendo, esteja o patrão não vendo, onde quer que você esteja, você tem que ser o mesmo, sempre buscar a excelência. Esse é o diferencial do trabalhador, daquele camarada que quer progredir na vida e ele é notado, ele nem imagina, mas ele é sempre notado. Isso. E aí ele se desenvolve, progride, a empresa vai junto, ele tem esse compromisso não apenas com a empresa, com o objetivo da empresa, ele tem um compromisso com ele próprio. Isso. Sabe que a média, segundo Nelson Piquet, e concordo plenamente, né? A média é muito importante, porque existe na área financeira, eu faço um cronograma de agenda futura, e esse cronograma de agenda futura, eu trabalho muito com a questão do crescimento econômico. Quando tu tem um gráfico que tem aqueles picos de crescimento, tu tem a certeza que logo ele vai ter um pico de desaceleração. Agora, quando tem um gráfico que ele é apenas uma crescente contínua, ele não vai parar, porque o mínimo que cai já se recupera, porque é fácil recuperar quando a gente observa o problema de perto, né? E as pessoas que hoje têm uma continuidade socioeconômica, uma comunicação ampla, uma comunicação financeira, uma comunicação com seus pares, ele não vai cair, porque ele vai estar sempre se comunicando, e quando tu se comunica, tu começa a perceber coisas que quando existe essa falta de relacionamento não percebe. Tu identifica o problema muito rápido, Silvio, identifica. E hoje nós, empresários, identificamos quando o funcionário não consegue produzir
aquilo que precisava. E muitos têm capacidade para isso. O que falta realmente é aquele aperto de mão, aquele olho no olho, aquela sede de conquistar algo melhor, Silvio. Na verdade, assim, tem certos princípios que servem muito bem para essa questão da comunicação, que é a questão do conhecimento. Não adianta tu ter o conhecimento, não adianta tu ser capaz de ter o conhecimento se eu não souber entender muito bem esse conhecimento, tá? E a partir do conhecimento, do entendimento do que conhece, o que é o entender o conhecimento? É colocar esse teu conhecimento dentro do quadro em que tu está vivendo, dentro dos parâmetros da sociedade, dos objetivos da tua própria vida, da empresa e tal. Nesse contexto. Então, tu tem o conhecimento, entende isto, e aí tu vai ter, sabe o quê? Aquilo que se chama de discernimento. Tu vai ter o discernimento para tomar as tuas ações. E aí, diante do conhecimento, do entendimento do mercado, por exemplo, você vai ter o discernimento para agir. E quando você tem tudo isso estabelecido, aí você está preparado, né, para fazer com que a tua contribuição dentro da empresa satisfaça a empresa, mas principalmente seja motivo de prosperidade para ti também. E sabe, tem uma frase muito bacana do Paulo Vieira, que é um coach muito renomado a nível mundial. Ele tem algumas metodologias muito interessantes. Ele diz que nós somos a média de quem nós convivemos. Então, quando tu tem essa comunicação, tu consegue ter essa percepção com as pessoas que tu estás convivendo, o teu prejuízo é menor, que tu vai começar a ser alertado e vai ter essa visão de mudança comportamental. Agora, quando tu está com pessoas alienadas ao fracasso, tu vai continuar naquele meio, porque aquele meio é o dia a dia deles. Então, aí entra o nosso trabalho para pegar esses gestores, trazer para um cenário de excelência, e esse cenário de excelência, onde envolve comunicação, onde envolve finanças, envolve princípios, te leva ao sucesso. Com certeza. Porque, Silvio, quando existe uma comunicação transparente, clara e limpa, é que nem os canais de televisão antigamente, né, que não era ainda essa tecnologia toda digital. Botava um bombril em cima, né, para poder a imagem ficar melhor, né? Vamos regular, agora ficou boa a imagem. Isso é comunicação. Uma comunicação com ruído, ela não consegue levar aquilo que precisa ser levado. Perfeito. Que é o resultado. E é importante lembrar que nós vivemos numa sociedade, e sobretudo a brasileira, que é muito chegada a transferir as responsabilidades pela sua própria vida. Veja bem, tem muita gente que acha que o Estado tem a obrigação contigo. As nações mais desenvolvidas, essa é a coisa importante. Por exemplo, elas têm um tripé pelas quais elas se baseiam para dar a possibilidade das pessoas prosperarem e as nações prosperarem. Primeiro, cabe ao Estado, sim, a garantia da vida, tá certo? O Estado tem que te garantir a vida com segurança e tal. As tuas liberdades. O Estado também tem essa responsabilidade. Agora, o terceiro item é a chamada busca da felicidade. Aí o Estado não tem nada que ver. A busca da felicidade é o que cabe a ti, é o compromisso teu contigo mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não pense que o Estado vai te ajudar, não pense que vai ser o vizinho, o parente e tal. Não, você que tem que buscar a tua felicidade. Quer dizer, ela está em ti. Tu é o responsável por ela. O problema é teu, não é dos outros. O problema é teu, exatamente. Né? Tu não transfira isso, né? Não transfira a responsabilidade pela ação da tua vida, pela tua vida, aos demais. Se tu olhar, ver a tua trajetória toda, você vai ver lá quantas vezes tu te enganaste na tua vida e poderia ter pegado caminhos diferentes e não estaria onde você está. Exato. Né? E essa questão dos relacionamentos, que nós falamos muito bem sobre isso, não só na área financeira, mas na área do comportamento, nós somos, na verdade, onde os nossos relacionamentos nos levam. E vem essa coisa da média. É isso mesmo, exatamente. Tem uma história muito bacana acadêmica, tá? Escutei na faculdade essa história, Silvio, e eu quero trazer essa lembrança, que é no tempo ainda de Henry Ford. Taylorismo também, né? Exatamente, no tempo Antes do Henry Ford, diz que a pessoa estava num banco, o Henry Ford, falando com o seu gerente de banco, e ele viu ao lado um empreendedor que queria um recurso financeiro, um empréstimo para empreender. Ele percebeu a situação e também teve a percepção de que o banco não ia emprestar o dinheiro para aquele empreendedor. E aí nisso, o empresário do lado do empreendedor levanta, sai de cabisbaixo, triste. Henry Ford levanta e fala para ele: vem aqui no banco amanhã, 10 horas. Mas por quê? Não, só vem às 10 horas. E no outro dia, pontualmente, Henry Ford estava dentro do banco, essa pessoa entrou no banco. Henry Ford foi até ele, em alto e bom tom, o abraçou e disse:
Pô, como é que tu tá? Que bom que tu veio aqui, vamos investir naquela empresa, vai ser um sucesso. Falou palavras boas para ele, disse pontos positivos. E o banco, evidentemente, os funcionários, o gerente, prestaram atenção naquele comentário. E o Henry Ford foi embora. Então, o que ele fez? Abraçou, comunicou, deu palavra de bom ânimo. Quando essa pessoa chegou no gerente, ele disse, senhor, senta, por favor, vou liberar o teu empréstimo para ti agora. Vamos liberar agora o recurso para ti que tu precisa. Né? É a comunicação. Porque quando tu estás com pessoas que te levam para outro nível, tu automaticamente começa a entregar outro nível para a pessoa. Né? Então, digas com quem tu andas, que eu direis quem tu és. É verdade. Né? Então, quando nós andamos com pessoas realmente que entregam algo, tu vai entregar algo também. E a história do cafezinho pago, sabe a história, Silvio? Pode contar. Lá em Paris, numa cafeteria muito bacana, naquela rua charmosa de Paris, chegou uma pessoa numa cafeteria e quando tomou seu cafezinho maravilhoso, na hora de pagar, o atendente disse, o seu café já está pago. Como assim? Não, o cliente que estava na sua frente pagou o café para o senhor. Pô, mas que alegria, pô, muito obrigado, nem sei quem é. Ela falou, ele também não sabe quem o senhor é, mas deixou pago para o senhor. Falando nisso, eu quero deixar pago o cafezinho para o próximo? Ele falou e pagou o cafezinho para o próximo. Moral da história, todos pagaram seus cafés, mas sempre com aquela gratidão de ter ganhado um café. É verdade. Né? Porque sempre pagou para o próximo. Então, isto é comunicação. Então, é um marketing da cafeteria para trazer aquela satisfação para o cliente, aquela memória de alegria, aquela memória de satisfação do contribuir. Perfeito. Então, isso é comunicação, isso é finanças, isso é negócio, isso é business. É muito interessante. Então, nessas palestras que nós estamos realizando por aí, vai ter um contato para você fazer aí, nós falamos na questão dos relacionamentos. Isso. Os relacionamentos, eles têm regras para te entrar e regras para sair. Regras para entrar, para se manter e para sair. Então, nós passamos também tudo isso aí, porque a vida nada mais é do que são relacionamentos, né? A vida são relacionamentos. E como eu digo, né? Dependendo dos relacionamentos que tu tens, você vai num lugar ou no outro lugar. Eles te levam para o lugar onde você vai em função dos relacionamentos que você faz. Bom, Lisandro, uma mensagem final aí para aquele empresário que pode, de repente, estar interessado. Na verdade, é uma coisa interessantíssima, não só para nível de gerência, diretoria e tal, mas também para os funcionários. Fazer uma analogia, nesse ponto que tu disseste agora, tu lembraste, o nosso piloto brasileiro de Fórmula 1, Nelson Piquet, trazendo essa lembrança também. A comunicação, a forma de entrar no relacionamento e sair, podemos fazer uma comparação com uma curva de autódromo. Quando o piloto ele entra certo na curva, ele sai certo. Quando ele entra errado na curva, ele sai errado na curva. Assim é relacionamento. Vamos entrar certo nos relacionamentos, vamos fazer a tangência da curva em aceleração contínua e correto para que nós possamos sair da curva certo. Perfeito. E com isso subir no pódio, o lugar mais alto do pódio que é chegar em primeiro. Perfeito. Então esse recado eu tenho para os empresários. Estamos chegando agora no último mês do ano dessa era 2023, um ano com suas dificuldades, seus problemas, mas vamos entender que está chegando o Natal, está chegando o mês de venda, um mês que o comércio está aguardando. O comércio aguarda 11 meses do ano para o mês em curso. Ele começa a se preparar na metade do ano, em junho, para o dezembro. Então não podemos esquecer que dezembro está chegando, uma data tão querida, tão bem-vinda para o comércio e para todo o nosso meio cristão. E eu quero dizer que vamos nos comunicar bem, vamos trazer a excelência para o teu cliente, no qual tu investiu a tua vida inteira para atendê-lo. E Silvio, além dessa mensagem, eu queria passar mais uma mensagem agora de cunho particular. Claro, com certeza, tenha vontade. Dia 11 agora, minhas filhas estarão completando 9 aninhos, são gêmeas, a Isabela e a Giovana, e elas estão ansiosas, eu vou fazer uma confraternização para os seus colegas da escola. Eu quero mandar um beijo para minhas filhas. Parabéns, Isabela, parabéns, Giovana, que Deus o abençoe e o proteja para todos sempre. O papai ama vocês. Beijo, filhas. Um grande abraço, mestre. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.